Legislativo, via de regra, a imagem que é passada à população e, lamentavelmente, inclusive, porque há um grande número de vereadores que a gente sabe que trabalha, a imagem é a seguinte: a Câmara é formada por office boys do Executivo, porque, via de regra, há maioria dentro do Legislativo. São Bernardo foi um caso à parte aqui na região, a partir de 2009, né, com toda a história que a gente acompanhou. Mas eu pergunto isso, vereador, pelo seguinte, porque as relações entre Prefeitura e Câmara, muitas vezes são amarradas com cargos, com a indicação de pessoas dentro do Executivo, e isso faz, em grande parte das oportunidades, o parlamentar votar a favor daquilo que o prefeito manda. O senhor está dizendo aqui, nesse período de conversa, que, digamos, entre aspas, transgrediu essa regra em alguns momentos. O senhor tem gente indicada no governo, o senhor se mantém independente, esse jeito de fazer política do senhor, independentemente se estiver na oposição, na situação, vai permanecer o mesmo, vereador? É natural que as pessoas possam indicar pessoas para o governo, mas indicação por competência. A pessoa tem que ser competente para exercer o cargo, passar por uma entrevista. Então, quando se vai ter uma lista, quando entra um governo novo, ele vai colocar milhares de funcionários. É natural que você indique alguns, mas no meu caso, sempre passaram por entrevistas, por isso, e muitos deles não passaram. Agora, pelas minhas votações, dá para ver naturalmente a mim desde o início. Desde o primeiro dia do mandato, quando eu era a situação, quando eu votava, porque se eu fosse amarrado com alguém, vamos usar a palavra assim, o rabo preso. Sim, se a pessoa tiver português, claro. Se eu tivesse rabo preso, eu não teria votado, vamos pensar na criação do G13, não teria votado para o Minami para ser o presidente da Câmara. Se eu tivesse o rabo preso, não teria votado contra os banheiros, que não fosse derrubado o veto dos banheiros químicos. Se eu tivesse o rabo preso, eu não teria votado contra a extinção da Banda Mirim. Então, não tenho o rabo preso. Naturalmente que eu indiquei pessoas lá, e algumas delas, muito poucas, foram aceitas, mas porque passaram por entrevistas e são funcionárias da Prefeitura, por méritos. Mas não tenho compromisso, em espécie alguma, de amarrar a minha votação a ninguém. E sim ao meu bom senso. E é assim que eu tenho feito. Por isso que muitas vezes criou-se uma surpresa muito grande em votações minhas. Falou, mas pera um pouquinho, ele está de um lado e ele vota exatamente do outro lado. Não é raro acontecer. Às quartas-feiras o Leandro Amaral acompanha as sessões e descreve situações como essas aos ouvintes da Rádio ABC. Sim. Isso que eu perguntei. Sim, sim. Né? Quer dizer, o senhor não muda o objetivo, o rumo, a sua meta dentro do trabalho, independentemente aí das variações, se está na oposição ou está na situação. Em hipótese alguma. Na situação, na oposição, eu vou votar de acordo com a minha consciência. Por um motivo, querido, eu faço palestras. Já pensou na noite, quando eu estiver fazendo palestra, eu começar a fazer palestra e o povo falando, não, mas você está se contradizendo, você vota contra isso, contra aquilo. Por exemplo, eu votei contra o negócio do IPTU. O IPTU dava-se um desconto de 10% para quem pagava à vista. Aí reduziu-se o desconto para 5%. Eu votei contra. Eu sou a favor que desse os 10%. Então, eu voto de acordo com a minha consciência. Sempre. Não tem ninguém nesse mundo que vai amarrar as minhas votações. Nunca, em hipótese alguma. Vereador Estevão Camolese conversa com os ouvintes da Rádio ABC, algumas questões já chegando aqui pelos canais de comunicação. Muito obrigado a você que nos acompanha nesta manhã aqui no Jornal ABC. A pergunta aqui é do José, do bairro Baeta Neves. Aliás, vamos pela ordem aqui, porque o José foi o primeiro a ligar. Está dizendo assim, como é a sua relação, vereador, com o prefeito Luiz Marinho? E a ida para o PPS, o senhor acredita, vai aproximá-lo ainda mais do Paço Municipal ou vai distanciá-lo, já que em 2012 o PPS poderá ter candidatura própria? Pergunta do José, que está ouvindo a gente no Baeta. Olha, Anderson, graças a Deus, a minha relação com todos os políticos é muito boa. Porque eu sempre separei a condição momentânea de você ser situação, oposição, ser centro com relacionamento pessoal. Meu relacionamento com o homem, com o prefeito Luiz Marinho, é bom, é razoável. O que é bom, razoável? É de conversa. Eu posso conversar com ele, se eu pedir uma audiência com ele, ele me recebe, troca ideias. Isso não quer dizer que eu concordo tudo com ele. E assim com todos os outros políticos. Eu sempre busquei não criar inimizade na política.
porque política muda muito. É o que nós falamos aqui no início da entrevista como nuvem. Já imaginou se eu chego e falo que eu só gosto desse tipo de nuvem? Eu dou uma volta no quarteirão, volto, não tem mais aquela nuvem. O tempo muda, o clima muda, tem hora que está frio, tem hora que está calor. Se eu chego e falo que eu só gosto de uma temperatura de 22 graus, com um vento que venha de leste para oeste, eu vou entrar numa situação difícil. Naturalmente que o Alex Manente muito possivelmente é candidato, ele é pré-candidato, que agora nós estamos muito antes, ninguém é candidato a nada. Legalmente não existe candidato a nada, existem pré-candidatos, que o nome tem que passar pelo partido, tem que ser aprovado nas chamadas convenções partidárias. Naturalmente que se o Alex consolidar a sua pré-candidatura e lá na frente ser candidato, é óbvio que com todo respeito e carinho ao prefeito Luiz Marinho, o meu candidato a prefeito lá na frente com toda certeza será o Alex Manente. Mas independentemente disso, a amizade e o respeito pelo prefeito continua, mesmo porque nos momentos mais difíceis que ele teve na prefeitura, na Câmara, ele sempre pôde contar comigo. Muito bem.